Vamos retornando, galerinha, vamos retornando para a nossa segunda aula de hoje, certo? Nós estamos falando sobre as ordens de serviço. A nossa disciplina de hoje é Arquitetura e Manutenção de Computadores. E nós estamos conversando sobre um documento que toda empresa que presta serviço precisa ficar ligado. Não pode vacilar de não entregar uma ordem de serviço para o seu cliente, certo? Isso daí, pessoal, é algo básico, tá? Então, se você em algum momento for trabalhar em algum local, que a empresa que você vai começar a trabalhar não tem esse hábito de criar uma ordem de serviço para entregar para o cliente, você já traz aí uma novidade, certo? Você já mostra aí o seu diferencial, ok? Mostrem e expliquem a importância de uma ordem de serviço. A gente já está conversando bastante sobre esse documento. Então, ninguém é para sair daqui da aula de hoje, né? Não entendendo qual a importância de uma ordem de serviço, tá certo, galerinha? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estávamos conversando sobre os tópicos, né? Que normalmente uma ordem de serviço precisa ter. Toda ordem de serviço aí tem alguns documentos, algumas informações que são importantes. A gente já conversou sobre o número da ordem de serviço, a gente já conversou sobre a data da emissão e a gente também já falou sobre o prazo previsto. Porque o prazo previsto, ele pode ser alterado? Pode, tá? Isso acontece bastante, mas o cliente precisa ser comunicado e não na hora de receber. Imagine, teu cliente mora a 2 ou 3 quilômetros da tua casa ou da empresa e aí ele teve todo, o processo aí de deslocamento e só quando ele chega é que você vai informar que não vai entregar a máquina dele. Olha aí a decepção do teu cliente. Isso daí corre um sério risco do teu cliente só ir uma vez, tá? Na próxima vez, provavelmente ele não retorne mais, certo? E aí, pessoal, ter esse prazo previsto é muito importante. Outro ponto que eu conversei com vocês é a respeito dos status. Algumas empresas trabalham com esse processo de status do serviço. Isso é muito legal, porque até acalma mais o coração do cliente, viu? Então, não precisa você ter um software. Se você tiver uma estrutura de organização, você pode, ter uma pessoa que fala, eu vou mandar aí os status do serviço para os meus clientes pelo WhatsApp mesmo. Fala, olha, caro cliente, gostaria de lhe comunicar que o status do seu pedido está dessa forma. É trabalhoso? Dá trabalho? Dá. Mas, pelo menos, a segurança que o teu cliente vai ficar satisfeito com o serviço, pelo menos com o acompanhamento do serviço, com certeza ele vai ficar. Outro ponto, a pessoa responsável. Normalmente, quando o cliente chega dentro de uma empresa que vai solicitar um serviço, é importante que seja guardado a informação de quem recebeu aquele produto, tá? De quem recebeu a máquina. Por quê? Porque você precisa ter um fluxo de serviço. E aí, se a pessoa não tiver feito o cadastro do cliente, como é que tu vai adivinhar quem foi que pegou essa máquina? Se a pessoa não colocou na ordem de serviço o número de telefone do cliente. Então, tem que ter uma pessoa responsável. Sempre tem que ter o nome aí da criatura, tá, que forneceu o serviço, que forneceu pelo menos o primeiro atendimento ao cliente, tá? A pessoa responsável. E também, depois do diagnóstico do problema do cliente, você também pode colocar na ordem de serviço que é determinado profissional que vai ficar com a máquina. Nós analisamos que essa máquina é só para formatação. Então, como é só para formatação, quem vai ficar responsável, por exemplo, é a Liliane. Então, fica com ela, certo? Ok? No caso, por exemplo, o objetivo da máquina é limpeza. Então, quem é responsável pela limpeza aqui na empresa é o José Henrique. Então, fica com o José Henrique, por exemplo. E assim sucessivamente, de acordo com cada realidade, você vai colocando aí uma pessoa para ficar responsável. Também pode acontecer? Pode, tá? Quando a empresa é grande, tem várias pessoas, as empresas normalmente gostam de fazer essa diferenciação.
Dados do cliente. A gente já conversou sobre isso. É extremamente importante você ter pelo menos os dados introdutórios, né? Os dados cadastrais, como nome, endereço, telefone. Normalmente as pessoas gostam de colocar também o CEP, pedem o e-mail também, porque eu já digo para vocês uma coisa, tá? E-mail, pessoal, e-mail não é igual ao WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa, e-mail é outro. Documento, turma, documento, orçamento, qualquer informação importante que você for repassar para o teu cliente, você pode até passar pelo WhatsApp, porque isso talvez fique mais prático para o cliente olhar e te responder. Mas, já vou informando para vocês, o WhatsApp não é local que você envie documento, tá bom? Somente, né? Só e somente só. Então, para deixar registrado, sempre você envia documentos por e-mail. O e-mail, ele é um local que ele serve para isso, é algo mais formal, tá? Então, principalmente orçamento, autorização de serviço. Mande por e-mail, mande pelo WhatsApp para ficar mais rápido, né, a comunicação, mas também envie por e-mail, tá? Porque isso vai ficar registrado. Fica registrado. Mesmo se o cliente apagar o e-mail, mas você tem registrado direitinho todos os documentos que você enviou, tá? É importante. Outro ponto, diagnóstico atual e solução aplicada. O diagnóstico atualizado, como eu conversei com vocês, às vezes a máquina chega querendo ser formatada, mas na verdade o problema dela é totalmente diferente. Você passou um orçamento inicial de R$100, mas pode ser que esse orçamento seja modificado, tanto para mais quanto para menos também. Para menos para o cliente nunca é problema, né? Só normalmente é para mais. Só que mesmo assim você tem que ter esse hábito de atualizar sempre o orçamento para o cliente antes de começar, tá, o teu serviço, tá bom? Então, diagnóstico atual e a solução que será aplicada. Descrição dos serviços prestados, incluindo valores unitários e custos com a mão de obra. Esse é um dos principais problemas que acontecem nas empresas que prestam serviço. O cliente, às vezes, não tem dimensão do que ele está pagando. E quando o cliente não sabe o que ele está pagando, a boca do cliente vai falar que está caro. Quem é que não gosta de pedir aí um desconto, né? Quem é que não fala, mas está muito caro esse serviço? Mas quando você cria uma ordem de serviço, entrega um documento para o cliente e fala, o valor total deu R$200. R$50 da mão de obra, R$50 da formatação, por exemplo, R$30 da limpeza, R$10 da troca da pasta térmica. E aí você vai discriminando o seu serviço. Então, quando o cliente observa tudo que você está entregando para ele e qual foi o pequeno valor de cada serviço que no final deu aquele total, normalmente ele não vai ter tanta coragem assim de te pedir tanto desconto ou vai achar que está caro. Porque ele vai saber o porquê que ele está pagando aquele valor. O serviço deu R$200. Sim, mas o que foi que houve, né? O que foi que houve com essa máquina? O que foi que aconteceu para dar um serviço tão caro? Certo? Então, quando você discrimina qual foi o seu serviço e o valor de cada coisa, o teu cliente ele vai ficar mais seguro também do que ele está pagando. Descrição dos materiais utilizados, incluindo os valores. Então, quando você faz um orçamento e fala, o serviço vai ser necessário trocar a memória RAM do teu computador. A memória RAM, ela não está funcionando mais, ela deu um problema.
eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de colocar uma nova, lacrada, zerada, certo? Uma nova, que é o valor X. E eu tenho aqui na minha loja uma de segunda mão, mas está em muito bom estado, está funcionando normalmente. É muito bom aí, é exatamente o que tua máquina precisa e custa esse valor. Então, você também dá a opção até do cliente escolher. Mas você está informando para o cliente, né, a necessidade e a descrição dos materiais que serão utilizados. Tá bom? Isso também vai, de alguma forma, impactar no resultado, no valor final do quanto que o cliente vai pagar. Outro ponto, responsabilidades envolvidas e profissionais selecionados, incluindo a contratação de uma equipe extra, né? Então, pessoal, normalmente tem empresas que fazem uma terceirização de um pequeno serviço. Imagine aí que você trabalha com manutenção de computadores e você só trabalha com a parte de manutenção, a manutenção básica, você faz a formatação e tudo mais. Só que chegou uma máquina na tua loja que precisa, tá, ser trocado, por exemplo, um componente integrado, um componente que está soldado aí na placa-mãe. E você não sabe fazer esse serviço. Mas, se aquele componente eletrônico for retirado, trocado, o cliente não vai precisar comprar uma máquina nova. Então, você tem a solução do problema, é trocar aquele componente, por exemplo. Mas você não faz. Você conhece um colega, né, uma outra empresa que faz esse serviço. Aí, o que você vai fazer? Você liga, pede o orçamento, né, do quanto que aquela empresa vai cobrar por aquele serviço que você não faz, mas você é o responsável pela máquina, então é você que tem que encontrar uma solução. Você encontrou e você liga para o teu cliente. Olha, cliente, a sua máquina será necessário a retirada de um componente que está com defeito, que está soldado na placa-mãe. Nós não fazemos esse serviço, porém a empresa que faz esse serviço já me passou o orçamento. É esse valor. Eu posso autorizar? Aí o cliente vai e fala sim ou não. Se for sim, né, você já sabe que aquele valor daquela outra empresa vai entrar aí no teu orçamento final. Se não, provavelmente você vai entregar a máquina de novo aí para o teu cliente sem resolver o problema, tá? Então, isso aqui de solicitar terceirizados, né, outros terceiros, incluir a contratação de outra equipe, é muito comum também quando você vai prestar serviço para uma empresa ou para uma pessoa. Nem sempre nós sabemos de tudo, na verdade, a gente nunca sabe de tudo. É por isso que é muito bom a gente sempre ter uma boa comunicação com outros profissionais da nossa área, que atuam no mesmo segmento que a gente, né? Porque um se ajuda, um ajuda o outro. E nesse momento de realizar os serviços terceiros, é muito importante que você tenha uma rede de contatos. Porque se você não resolve o problema do teu cliente, mas um colega resolve, e aí o importante é que o teu cliente não vai ser prejudicado. Ele vai receber a máquina dele aí show de bola, funcionando normalmente, tá? Então, esse é um outro ponto que precisa também estar descrito na ordem de serviço. Habilidades exigidas para a realização do serviço. Isso daqui, normalmente, a gente coloca a pessoa que recebe o produto é que tem que ter essa orientação, viu? De identificar que provavelmente será necessário uma pessoa que tenha uma especialidade, né, uma habilidade específica para resolver aquele problema. Ó, a gente percebeu que o problema dessa máquina aqui é só quem sabe realizar esse problema aqui, só quem sabe resolver esse problema é a Nayane, tá? Então, aquela máquina vai ser direcionada para a Nayane. Não tem o porquê ser enviado para outra pessoa da equipe. Porque a gente já sabe, tá, que a Nayane é que tem as habilidades específicas para resolver aquele problema. Então, pessoal, também, ó, fazer isso aqui ajuda até no processo de entrega, tá?
Riscos envolvidos, também é necessário que a gente tenha atenção, tá? Você pode falar, olha, nós podemos sim, já aconteceu um caso comigo, que foi no meu notebook. Eu levei o meu notebook para assistência e eles falaram, a gente pode sim fazer essa manutenção, essa troca desse componente específico da tela, porém, corre um grande risco, tá, de não ter uma grande durabilidade, certo? Pode ser que não seja tão compatível, pode ser que ele dure um período, mas depois dê defeito novamente. Isso é um risco que acontece, certo? A empresa, ela deixa claro alguns riscos para o cliente e deixa a escolha do cliente se ele quer ou não quer fazer. Isso também é importante. Termo de responsabilidade, tá? Termo de responsabilidade com aquela máquina, com aquele produto que você está recebendo, principalmente quando fala de máquinas caras, né? Muito caras. Imaginem aí vocês serem chamados por uma empresa onde ela pede que você faça a manutenção de um servidor, que é uma máquina normalmente muito cara, que tem informações muito importantes de uma empresa, informações ali que valem muito dinheiro. Normalmente, esse tipo de empresa, quando tem uma estrutura dessas, eles não levam para terceiros. Normalmente, eles têm uma equipe interna de profissionais da área da computação, da informática, né, que fazem esses tipos de manutenção. Tem uma equipe específica para não ter perigo, né, de nem tirar a máquina de dentro da empresa. Mas pode ser que a empresa terceirize esse serviço. E aí, normalmente, as empresas que solicitam esse serviço, eles pedem também um termo de responsabilidade, viu? Outro ponto, laudo técnico, né, indicando aí o problema encontrado. Esse laudo técnico é o que o cliente espera. Verdade, se eu fosse descrever exatamente um dos pontos essenciais em uma ordem de serviço, obrigatoriamente, um tópico que não pode faltar em uma ordem de serviço seria o laudo técnico. O laudo técnico é o que demonstra para o teu cliente que você fez o teu papel, certo? Que você analisou o problema, encontrou o problema, diagnosticou, encontrou uma possível solução e está discriminando no documento como é que aquele problema vai ser resolvido. Outro ponto, equipamentos utilizados para a realização do serviço ou para evitar acidentes, né, como máscaras, luvas e EPIs, equipamentos de proteção individual. No nosso caso da manutenção de computadores, essa informação ela não é tão utilizada assim, porque existem equipamentos bem específicos, como luvas, né, outros materiais que normalmente são utilizados. Mas aqui, quando você vai prestar serviços em outras áreas que não sejam aí de manutenção de computadores, outras áreas como, por exemplo, o pessoal que trabalha com produto químico, por exemplo, que para eles fazerem o serviço deles, a prestação de serviço, eles precisam de um material extra, principalmente como EPIs de proteção aí individual, né? Os equipamentos de proteção individual também precisa ser descrito, porque às vezes também pode impactar no valor do serviço, tá bom? Registros fotográficos de comprovação. Isso aqui, pessoal, é uma forma que a empresa tem para se resguardar, tá? Então, imagine aí que o cliente fala que deixou uma máquina com você que tinha uma placa de vídeo extremamente cara. Olha, uma placa de vídeo extremamente cara, que ele aí juntou não sei quantos reais para comprar essa placa de vídeo. E ele está jurando de pé junto que o computador que ele deixou com você tinha aquela placa de vídeo. Certo? Só que quando você abriu esse computador, não tinha placa de vídeo nenhum. E aí? Como é que você vai se resguardar com relação a uma situação dessas? Que pode acontecer demais. Então, uma das coisas que as empresas fazem,
Isso elas fazem não só com manutenção de computadores, tá? As empresas que trabalham com carro também. Com carro. Eles gostam de tirar foto dos itens que tem dentro do carro. Ó, você está me entregando um carro que tem isso. Eles tiram foto. Tá certo? Então, com a máquina, tire foto também e mande para o seu cliente. Ó, acabei de abrir a sua máquina e você tira uma foto só para registrar e manda para ele. E no final do serviço, você também tira uma foto e envia para ele também. Tá bom? Isso também gera até uma confiança maior do teu cliente. Principalmente se é um cliente novo, né? Que você também está começando no mercado agora. Se você tem essas atitudes, também mostra um maior comprometimento com o teu trabalho também. Teu cliente fica mais seguro. Outro ponto, outras informações que a empresa considere relevante. A gente já conversou um monte sobre várias informações aqui, né? Várias. Porém, pode ser que no segmento que você trabalhe, você precisa colocar outras informações a mais. Então, você pode, né, colocar em um campo específico para algumas observações. Observações adicionais, quando tem pontos bem específicos, como, por exemplo, a máquina precisa ser formatada com o sistema operacional Windows 7. Ou a máquina precisa ser formatada com um sistema operacional de 32 bits. Né? Algumas informações específicas que vão fazer muita diferença no final de tudo. Tá? Que você não pode esquecer. Você pode colocar aí nessas observações adicionais. Valor total do serviço. Isso daí a gente nem precisa falar, né? Porque, querendo ou não, a ordem de serviço, o objetivo final dela também é fornecer o valor final para o cliente, o valor total do serviço, que corresponde aí à soma dos valores incluídos anteriormente. Lembrando, né? Tem que especificar o valor de cada coisa para no final ter o total. A forma de pagamento também é algo que às vezes pode passar desapercebido. Mas se você é uma empresa que só recebe, só e somente transferência, Pix ou dinheiro vivo, tá? Se você tem uma limitação de pagamento, pessoal, vocês precisam deixar isso muito claro, muito claro para os teus clientes. Porque vai que o cliente, né, ele só tem cartão de crédito para pagar. Aí você deixou, né, você fez todo o serviço e deixou o cliente numa sinuca de bico. Eu sou péssima nesses dizeres, mas você deixou aí uma situação embaraçosa o teu cliente. Por quê? Culpa sua de empresa. Você foi uma empresa que não forneceu informação essencial para o teu cliente, que era como era que ele ia te pagar. Então, a culpa é sua, né? Porque você tem que especificar quais também são as formas de pagamento. E aí você coloca também, se você tem uma limitação até das bandeiras, aí eu só recebo determinadas bandeiras de cartão de crédito, especifique também para o seu cliente. É de extrema importância que você faça isso também, tá certo? E aí, ó, outro ponto extremamente importante é a assinatura do contrato. A assinatura do contrato também é importante, porque de alguma forma, né, você está tendo um documento com a assinatura do teu cliente comprovando que ele está sabendo a data de recebimento, quais são os serviços que serão utilizados, quais são as peças que serão trocadas, quais são os valores, né, individuais e qual é o valor total, qual a forma de pagamento. Tudo isso, né, o cliente vai estar ciente, tá bom? E aí você se resguarda como empresa, tá? Então, vejam aí a quantidade de informações que possuem uma ordem de serviço que a gente pode armazenar de dados que podem ser gerados, né, informações importantes, que podem vir a serem transformadas em informações que farão total diferença aí no futuro de uma empresa.
E aí, pessoal, quando a gente deve, né, utilizar uma ordem de serviço? Né? A gente já conversou os pontos específicos, os tópicos que precisam estar dentro de uma ordem de serviço. A gente já falou a importância de cada um deles, tá bom? E olha aqui, a ordem de serviço ela costuma ser emitida quando você tem alguma demanda nova. Alguma demanda nova ou quando vai fechar um contrato com o cliente. Então, cliente novo, cliente antigo, serviço novo, não importa. Todo serviço realizado pela empresa precisa ter um documento que resguarde tanto a empresa quanto o cliente. Mesmo em casos de serviços recorrentes, olha aí, é recomendado emitir uma nova ordem de serviço. Ah, mas eu sou um cliente antigo já. Eu sempre faço o mesmo serviço com você. É necessário fazer esse documento? É. Se você atende o cliente 10 vezes, 10 serviços, mesmo que o serviço seja igual, faça cada serviço uma ordem, né? Cada serviço um documento, certo? É importante. Outro ponto, né? Ainda falando aí sobre essa importância. Formalizar os processos da sua empresa é muito importante para ter uma melhor comunicação e gestão dos serviços. Não tem como existir gestão em uma empresa sem organização. Não dá. Isso aí não existe, tá bom? Ah, mas a minha empresa, estou abrindo agora, professora, né? Tenho só 2 clientes. Eu não preciso me importar com a organização desses processos. Pessoal, não tenham essa mentalidade, viu? Essa mentalidade aí de achar que só pode organizar a casa quando a empresa for grande, isso aí é mentalidade de gente que provavelmente vai ter muita dificuldade de gerenciar uma empresa tanto pequena quanto grande. Uma empresa ela precisa ter os processos desde o seu início. Tá? Não pode simplesmente só correr atrás de cliente, não. Aí você corre atrás de cliente, tem cliente, e na hora de gerenciar a sua empresa, organizar a tua empresa, tu falha aí nesse ponto. E aí o teu cliente, que era o primeiro, vai deixar de ser o teu cliente. Porque você pode falhar na data de entrega, você pode falhar no serviço que você deveria ter feito e você não fez, porque se esqueceu. Tá bom? A ordem de serviço é um documento que faz parte do fluxo de recebimento. O fluxo de recebimento e execução de serviço. E precisa de uma padronização. Foi como a gente já conversou, né? A gente já falou sobre a importância de padronizar os processos. Isso deixa o teu atendimento mais assertivo. Isso diminui as chances de erro. Tá bom? E as chances de você esquecer uma informação importante. Essa OS, muitas vezes, é um documento banalizado. E, infelizmente, muitas empresas, infelizmente, não veem a importância desse documento, mas que o seu registro pode gerar mais informações aos gestores, reduzindo aí gargalos operacionais e entregando serviços de maior qualidade. Tem empresas que gastam muito dinheiro fazendo aí estruturas para poder lançar um novo produto, para entender qual a necessidade dos teus clientes, tentando investigar qual seria o melhor setor para crescer na empresa. A gente recebeu uma verba para investir em novas soluções na empresa. Mas em qual segmento? Né? A gente vai investir em quê? Você não tem informação nenhuma. Agora, se você tem esses documentos, pessoal, esses dados, milhares e milhares e milhares de dados, esses dados podem ser transformados em informações. A gente já falou sobre esse assunto aí várias vezes. E aí a área da informática, ela é a área principal que faz isso, né? O nosso papel, na verdade,
como técnicos em informática, como desenvolvedores de software, como qualquer área da computação, muitas empresas contratam pessoas como nós, né, como eu, como vocês, futuramente vocês serão técnicos, irão contratar vocês com o objetivo de fazer justamente essa parte aqui, ó, tá? Transformar esses dados em informações. E aí, mais uma vez, eu vou clicar na tecla. Muitas empresas, a ferramenta que ela utiliza para fazer essa transformação de dados em informações, elas utilizam a planilha de Excel. Tá? Muitas empresas mesmo. Por quê? Não estão a fim de desenvolver um software específico para isso. Já tem planilhas de Excel muito bem elaboradas e estruturadas, que conseguem dar informações, transformar dados em informações, e às vezes eles querem pessoas da área da informática, porque eles esperam, né? As pessoas, pessoal, as empresas esperam que nós, técnicos de informática, tá? Que a gente saiba manusear muito bem o Excel. Isso aí não é a realidade de todo mundo, não, tá? Mas se você tiver essa habilidade, você já vai ter um diferencial muito grande, comparado aí com outros concorrentes, por uma vaga, por exemplo. Tá? Então, turma, muitas empresas utilizam planilhas eletrônicas para fazer esse gerenciamento, tá? Então, mais uma vez, aí um tópico importante para vocês já se ligarem nessa atividade, tá? Em desenvolver essa habilidade, tá bom? Eu vou atrás desses vídeos, eu vou colocar lá para vocês no nosso grupo, tá bom? Outro ponto, né? É importante nessa ordem de serviço, porque a gente realiza um registro dessas informações, nós realizamos aí uma organização, nós realizamos também uma padronização dos nossos processos, e isso tudo gera credibilidade, tá? E isso também gera valor agregado. Valor, o tal do famoso valor agregado. E o tal do famoso barato sai caro, às vezes, né? O teu cliente, ele precisa entender que o valor final que ele paga por um serviço que você está prestando para ele, não é simplesmente porque você está querendo cobrar um pouquinho a mais do que o colega do outro lado da rua, mas é porque existe valor agregado no teu serviço. Normalmente, quando a gente faz um serviço para uma pessoa, a gente precisa ter atenção também com a garantia, tá? Isso daí é lei, certo? Isso aí vai de acordo com o direito do consumidor. Nós temos que fornecer garantia daquele serviço. Então, pessoal, até esses detalhes mostram para o teu cliente que o serviço que ele está recebendo é de qualidade, tá? A ordem de serviço também te ajuda a fazer uma gestão estratégica, né? E também, ó, o retorno que você recebe é a satisfação do teu cliente. Qual é a empresa que não quer receber um bom retorno de um cliente? Qual é a empresa que presta um serviço que não quer receber, por exemplo, um elogio do serviço feito, né? Que atendeu realmente às necessidades do cliente? Então, para você ter isso aqui que toda empresa almeja, que é a satisfação do cliente, você precisa ficar muito atento com os outros pontos que precisam ser desenvolvidos, tá? E aí, galerinha, a segurança do trabalho, né? Tem muitas áreas que tem bastante, que precisam ter bastante atenção com relação à segurança do trabalho. Na verdade, todo trabalho que você realiza, em alguns tem, por exemplo, que ter muita atenção na segurança do trabalho, às vezes o postural, né? A postura pode causar algum problema de trabalho futuro, mas na nossa área aqui, principalmente na parte da manutenção de computadores, a gente precisa ficar muito ligadinho com um ponto que se chama eletricidade, viu? Eletricidade a gente precisa ter bastante atenção. Também os materiais que muitas empresas utilizam para fazer a limpeza, né? Tem que ter cuidado. Às vezes
pode ser que tenha algum tipo de ácido ou algo do tipo, precisa utilizar luva, tá? Então, existem aí todos os cuidados que precisam ser tomados quando você for realizar o teu serviço para o teu cliente. Assim, pessoal, vamos aí tentar identificar um pouquinho. Assinale, né? Assim, imagine que um cliente contratou a sua empresa para solicitar, por exemplo, um orçamento, que é algo muito comum. As pessoas primeiro irem, né, fazerem uma pesquisa de orçamento, tá? Assim, após as negociações, o setor comercial poderá abrir a ordem de serviço. Então, normalmente o cliente, quando ele não se decidiu em fazer o serviço na sua empresa, normalmente ele vai falar que ele está fazendo uma pesquisa. Não, eu quero saber só o valor, quero saber só o orçamento. Estou fazendo uma pesquisa de preço. Então, você dá um orçamento geral, mas é importante que você fale para o cliente, olha, porém, esse valor pode ser modificado de acordo com a realidade. Tem empresas de manutenção que, às vezes, tá, esse orçamento, ele demanda tempo da empresa e ele demanda recursos. Então, em alguns casos, pode ser que esse orçamento ele possa ser cobrado também, viu? Porque ele precisa fazer um diagnóstico. Pode acontecer? Pode. Aí isso vai de acordo com a realidade de cada empresa, tá? Então, olha, para eu te passar o orçamento, eu vou cobrar, por exemplo, R$20, porque nós vamos fazer a análise de toda a sua máquina, nós vamos abrir a sua máquina e tudo mais. Então, você já determina para o cliente que se ele não for fazer o serviço com você, né, você fala que vai cobrar, por exemplo, um valor para o diagnóstico. Normalmente os clientes não gostam disso não, né? Isso aqui é um pouco chato, mas tem empresas que fazem isso. O importante é que a empresa deixe claro para o cliente que isso vai acontecer, tá bom? Outro ponto. Ele vai conter as informações sobre o serviço e indicar o profissional responsável. Então, assim, após as negociações, o setor comercial poderá abrir a ordem de serviço, né? Após ele realizar o orçamento, ele vai abrir a ordem de serviço. Depois de abrir a ordem de serviço, ele vai conter as informações sobre o serviço e indicar o profissional responsável. Conforme as atividades forem sendo concluídas, há um avanço de etapa até a conclusão de todo o processo, tá bom? Então, aqui é como se fosse uma estrutura, né? Um passo a passo, desde a chegada do computador, por exemplo, até a entrega da máquina para o cliente novamente. O que deve ter em uma ordem de serviço, né? A gente já conversou sobre esse ponto, mas de uma forma bem direta. Toda ordem de serviço precisa ter, pelo menos, né, algumas informações essenciais. Dados do cliente, dados de quem está prestando o serviço, valor unitário dos serviços, valor total e o nome de quem está recebendo, né, a máquina ou o pedido do cliente e a assinatura do cliente e a assinatura de quem está fazendo a ordem de serviço. Pelo menos do básico, são esses dados, tá? Então, de forma direta, a ordem de serviço precisa ter uma série de informações para que a solicitação seja atendida de maneira efetiva. Alguns deles, né, desses pontos, devem constar, por exemplo, o número do código do registro, que a gente já conversou, a gente já sabe a importância que é a gente conseguir diferenciar um serviço do outro. O responsável pela ordem de serviço, a empresa precisa saber quem deve cobrar o quê, tá? Principalmente se alguma coisa der errado, né? Quando nada dá errado, esse responsável aí normalmente não vai ser solicitado. Só se, por exemplo, cada serviço que ele receber, ele pode receber uma comissão, por exemplo. A quantidade de serviços que ele receber, que ele fizer de ordem, né, de OS, ele recebe uma comissão de cada valor. Também é um outro ponto que precisa do nome do responsável. Motivo da solicitação, né, qual é o objetivo, descrição do que deve ser feito,
a data da realização, o local onde deve ser feito e as áreas de observação. Então, diante daquele monte de informação que a gente conversou anteriormente, tá? Que estavam pequenininhas as palavras, mas que eu falei, descrevi tópico por tópico com vocês, diante daquele imensa quantidade de informações, aqui está sendo resumindo, pelo menos os dados principais, tá? O número do código, responsável pelo serviço, motivo da solicitação, descrição do que deve ser feito, data de realização, local onde deve ser feito e a área de observação, tá bom? Ok? E aí, pessoal, como as ordens de serviço, elas podem ser personalizadas de acordo também com o tipo de serviço que poderá ser realizado, tá certo? Alguns campos podem ser necessários para completar as informações. Então, você pode sim trabalhar com manutenção de máquinas, né, com manutenção de computadores, porém, às vezes tem alguns serviços que precisam ser personalizados, tá bom? Esses serviços personalizados, quem for receber essa máquina precisa entender a necessidade do cliente, tá bom? Então, vamos ter bastante atenção. A ordem de serviço, nós já até conversamos sobre essas especificações, mas eu acho importante a gente conversar sobre elas novamente, que existe a ordem de serviço de manutenção corretiva. Nós temos a ordem de serviço de manutenção preventiva e de inspeção, que infelizmente muita gente não faz, tá? Os clientes, as empresas, normalmente sempre vão atrás de alguém da área de informática para fazer essa daqui, ó, a corretiva, a quando o negócio não está funcionando, a aquele tipo de manutenção que surgiu um problema, que a máquina parou de funcionar, que não liga, que todo mundo ficou sem trabalhar porque aquela máquina não está funcionando, porque está todo mundo desesperado porque aquele software que deveria ter sido atualizado há várias semanas, nunca foi chamado um técnico para fazer a atualização e agora está todo mundo prejudicado. E não dá para esperar amanhã, não dá para esperar, por exemplo, daqui a 2 horas, tem que ser urgente, é agora. Tem que ser uma manutenção corretiva. Muitas empresas, infelizmente, esperam por essa realidade. Porque o correto de toda empresa que trabalha com tecnologia é ter uma equipe que faça a manutenção preventiva e inspeção. Tá bom? De tempos em tempos. Quem determina isso? Pode ser que você contrate um técnico de informática, tem uma pessoa responsável pelo TI dentro da tua empresa e ele vai fazer o checklist. Olha, essas máquinas aqui, elas precisam ser feitas manutenção de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, nós iremos fazer a manutenção dessas máquinas. Nós vamos parar, por exemplo, 20 minutos em um dia, rapidinho, uma máquina por vez, e nós vamos fazer a atualização, por exemplo. Em muitos casos, essa manutenção preventiva, ela pode ser feita até às vezes de forma remota, tá bom? Utilizando aí um software que o técnico de informática está em uma sala ou então em outra cidade e ele consegue fazer a manutenção da tua máquina de forma remota, tá bom? Então, se a manutenção for preventiva, é muito melhor do que a manutenção corretiva. Normalmente, a manutenção corretiva, provavelmente o gasto vai ser maior. O tempo de espera para resolver o problema, às vezes, será maior, o prejuízo também. Então, ter uma equipe de informática dentro das empresas não é algo que é um luxo, não, certo? Já se tornou uma necessidade. E, na verdade, essa necessidade existe já há muito tempo. Se no tempo que eu fazia técnico de informática igual vocês,
as empresas já iam aos baldes, né, procurando alunos para serem menor aprendiz, justamente por conta dessa necessidade de ter pessoas dentro das empresas, pelo menos que fosse meio período, para ajudar nesse suporte. Imagine agora que tudo está conectado, né? Que aí com o avanço da internet, algo que não pode deixar de existir agora dentro de uma empresa é pelo menos uma máquina. É um computador pessoal, é um servidor em outras empresas que precisam armazenar informações. Então, turma, essa necessidade de manutenção corretiva e preventiva ou de inspeção é algo essencial, tá bom? Não só na parte da manutenção de hardware, tá? Não só na parte da manutenção de hardware, da estrutura física, mas também essa inspeção preventiva, essa manutenção preventiva e de inspeção também a nível de software. Ok? É importante. Tem gente aí que fica sem trabalhar, sem exercer as suas atividades em um dia, porque os softwares da máquina não estão atualizados. E aí não funciona e não tem o que fazer, não sabe fazer a atualização, aí precisa chamar alguém para realizar essa atividade, tá? E aí, turma, nós temos também as ordens de serviço de NR1, que normalmente são voltadas aí para a parte do trabalho em si, dos cuidados com o trabalho. E nós temos aí as ordens de serviço de instalação, que normalmente são serviços voltados para a instalação de algum produto, tá bom? De algum serviço. E aí, galerinha, falando um pouquinho aí sobre essa ordem, sobre essa OS de manutenção corretiva, ela é algo bem diferente da manutenção preventiva, certo? A ordem de serviço de manutenção corretiva, ela tem como objetivo de atender paradas emergenciais, consertos inesperados. Isso pode acontecer em uma empresa, isso aqui pode acontecer de uma forma mais recente, tá? Mais repetitiva, em locais que não têm profissionais de TI para fazer manutenção periodicamente. Problemas com paradas emergenciais e consertos inesperados. Porém, empresas também que fazem manutenção preventiva, pode acontecer isso? Pode. Porque paradas emergenciais, como o nome já diz, é emergência. São situações inesperadas. Porém, quando você tem esse processo de analisar suas máquinas periodicamente, você tem uma maior chance de identificar um problema antes que esse problema crie outros problemas, tá? E aí, pessoal, essa ordem de serviço de manutenção preventiva e inspeção, ela é justamente o contrário da outra, tá? Da anterior. Esse tipo de ordem de serviço é recorrente, ou seja, existe aí uma periodicidade para ser emitida, para ser feita, já que as manutenções preventivas, elas possuem um cronograma a ser seguido. Então, empresas que possuem técnicos de informática, que são responsáveis por manutenções preventivas, algo que eles precisam desenvolver e já criar uma organização é um cronograma. A empresa precisa saber de quanto em quanto tempo será feita essa manutenção. Até mesmo para já ter a dimensão de que naquele dia, naquele horário, aquela pessoa do setor vai precisar dar uma paradinha no trabalho. E aí a empresa, nesse dia, já pode até direcionar aquela pessoa que vai ficar sem um computador para realizar outra atividade que ela possa fazer sem estar conectada com a máquina. Então, isso aqui, essa necessidade de ter um cronograma também é importante. Não só para quem vai realizar a manutenção, mas também para quem vai ficar sem a máquina. Tá? Organização é extremamente importante nessa parte da manutenção. Neste caso, um software como
o produtivo, ele pode ajudar a agilizar o trabalho, uma vez que é possível criar planos de trabalho com abertura de atividades automáticas aos técnicos. Existem vários programas gratuitos que são os programas que podem ser utilizados de uma forma interna, que alguns chamam de help desk, tá? Alguns chamam de help desk. É uma forma que os próprios colaboradores da empresa podem entrar em contato com o seu TI para solicitar um tipo de serviço. E lá o TI ele vai ter uma estrutura de organização de quem solicitou o serviço, qual é o problema. Ele vai analisar a data que foi solicitado e ele vai falar, olha, setor do RH, eu posso resolver o teu problema hoje no horário tal. Então, ele tem uma estrutura de organização para resolver determinados problemas, certo? Isso também ajuda bastante, tá? Porque aí o setor tem um retorno. Eu já sei que a TI vem resolver o nosso problema hoje, neste horário. E o TI já sabe todas as atividades que serão realizadas naquele dia, tá bom? Então, você que acha que trabalhar com manutenção de computadores, você não precisa desenvolver habilidades organizacionais, você está extremamente, equivocado. Principalmente quando você é um técnico de uma empresa. Você precisa ter uma gestão, um controle organizacional das suas atividades. Porque, querendo ou não, uma pessoa ficar sem uma máquina dentro de uma empresa é uma pessoa que está deixando de fazer as suas atividades naquele momento. E a empresa pode se sentir prejudicada com isso. Então, querendo ou não, nós precisamos ter essa agilidade de identificar os problemas, de determinar um prazo, ter o cuidado de elaborar um bom cronograma de manutenção preventiva e de inspeção. Tá certo? Prevenir um problema, prevenir antes de acontecer é muito mais barato para uma empresa do que precisar fazer uma manutenção corretiva, tá? Uma manutenção preventiva é 1000 vezes melhor do que uma correção, de algo que queimou, que deu defeito, que vai precisar trocar a máquina. Então, quando você faz uma prevenção, uma manutenção preventiva ou de inspeção, mesmo que aquele colaborador fique aí meia horinha parado, sem fazer nada, mas provavelmente seja muito melhor do que, por exemplo, a empresa precisar comprar uma máquina nova. Tá bom? Aí sendo assim bem exagerada, tá? Aí, turma, nós temos também as ordens de serviço de instalação. Essas ordens de serviço de instalação, elas são muito também voltadas para a parte da instalação de redes. Então, imagine que a empresa, ela vai expandir, imagine aí que uma empresa vai expandir, ela vai criar um novo setor, e esse novo setor serão instalados, é necessária a instalação de 10 máquinas. E aí, de acordo com a realidade da empresa, você tem que analisar se é melhor notebook, se é melhor computador pessoal, computador de mesa, se será necessário uma impressora, qual é a estrutura de rede que será necessário, é a cabo, é o Wi-Fi, é o wireless, qual é a velocidade da internet, quais são os recursos, por exemplo, de mouse, teclado, tudo isso. Normalmente, quando uma empresa vai abrir um novo setor, que ela chama o setor de TI para identificar a necessidade da equipe, precisa ficar também atento com relação a isso, tá? Então, normalmente são serviços de instalação. Aquele serviço não é de manutenção e nem é de prevenção. É um serviço de instalação. Que esse serviço de instalação você precisa analisar a necessidade de quem for utilizar aquele produto, aquela sala, aquele local antes de você fazer a instalação. Neste tipo de ordem de serviço é utilizada em demandas pontuais. Então, todo dia
Nem todo dia você vai ter, por exemplo, uma instalação de um cabo de rede em uma sala. Não é todo dia que você vai necessitar instalar um Wi-Fi dentro de uma sala. Não é todo dia que você vai ter, por exemplo, uma máquina para ser instalada dentro de uma sala. Então, essas instalações, essas ordens de serviço de instalação, normalmente são demandas pontuais, tá? Ok? De equipamentos, né? Que normalmente são componentes ou sistemas, sendo necessária a orientação quanto ao tipo de serviço que precisa ser prestado. Então, imagine, chegou uma nova pessoa na equipe, no setor. Uma nova pessoa na equipe, o setor de TI, ele precisa se preocupar onde é que essa criatura vai ficar. Se eu tenho máquina para disponibilizar para essa criatura. Se não tem a máquina para esta criatura, a gente precisa providenciar. Tem ponto de internet para ela? Né? Tem teclado, tem mouse? Ah, ela vai necessitar de webcam. Tem webcam para esta criatura? Então, tem empresas, pessoal, que o TI ele é responsável por tudo isso, tá bom? Por ter essa noção da necessidade de equipamentos tecnológicos, de equipamentos eletrônicos de cada pessoa e de uma equipe, tá bom? Então, ele também é um tipo de serviço, de ordem de serviço de instalação. Por isso que para as empresas maiores, né, empresas assim que tem uma equipe grande, é muito importante que tenha uma pessoa do TI dentro da empresa. Não só uma, mas dependendo do tamanho, né, precisa ter uma equipe de TI para justamente dar esse suporte, né, diariamente, tá? Diariamente. Então, é comum você sempre encontrar aí locais que estejam solicitando os técnicos de informática para realizar essas atividades. Pessoal, nós vamos dar o nosso intervalinho rapidinho e já a gente retorna.